Fala, galera! Hoje nosso podcast é com uma querida que trabalha lá com a gente no consultório. Ela foi 38 anos professora do ensino, na minha época, ginásio. E para ela, porque é moderna, foi ensino fundamental, né? Tem esse negócio, né? Agora tem primeira, segunda, terceira série e tal. Então, anos ela fez essa transição de carreira. Hoje ela é psicoterapeuta. E vou dizer que os pacientes são apaixonados por ela. Inclusive, minha enteada é sua paciente, né? Isso aí. Magali, fala aí para mim, ou para todo mundo, né, sobre essa transição, o que você trabalha, um pouquinho, só para a gente começar o assunto. Na verdade, Alane, eu sempre fui apaixonada pela minha profissão de base, que eu falo, né? Professora de língua portuguesa, Sim. 38 anos no município. E exerci várias funções aí nesse período. E há muito tempo atrás, quando eu percebi que eu ia me aposentar da primeira matrícula, não que estivesse assim pertinho já, mas eu já vislumbrava a aposentadoria. Aí eu pensei assim, o que que eu vou fazer? Eu ainda me sinto com muita energia, que eu ainda posso contribuir. E resolvi começar. Eu brincava que eu ia ser cozinheira, que eu ia fazer comida para vender. Que eu falava assim, gente, o que que eu sei fazer? A única coisa que eu sei fazer é cozinhar, cozinho bem. E a gente escolhe um caminho, né? E a vida acaba levando a gente para outro. E comecei a estudar. A primeira coisa que eu estudei, na verdade, foi curso de coach. Comecei a fazer uns cursos de coach. Me apaixonei pela hipnose, fiz hipnose clínica e comecei a perceber que, na verdade, as pessoas que me procuravam, elas tinham tantas questões emocionais que não adiantava, como coach, eu fazer algum tipo de intervenção, não seria suficiente para aquilo. E resolvi me formar em psicoterapia e comecei paralelamente com a carreira de professora. Isso foi dando muito certo, aí eu me aposentei da primeira matrícula. Isso foi num crescente, eu já atendi, né, em outros lugares na cidade. E, de repente, a coisa, assim, explodiu, deu certo de verdade. Eu hoje me dedico integralmente, porque já estou aposentada do município, e me dedico exclusivamente a essa questão da psicoterapia, né, no Faltou até consultório. horário, né, Magali? Magali chega lá primeiro do que até secretária, para conseguir É, atender todo o público, né? E graças a alguns Deus por sábados, né? isso. Alguns sábados também. Porque senão não dá conta durante a semana. Né? Às vezes alguém tem interesse de fazer, por exemplo, um processo de hipnose. Durante a semana ali na clínica tem outros profissionais, uma coisa mais movimentada. Eu trabalho com a ferramenta que a gente chama também de constelação familiar sistêmica. Eu prefiro fazer no sábado que eu consigo me dedicar melhor. Tá mais calma também, né? Fica muito mais calmo. Muito bem. Mas é isso. E aí eu trouxe ela, porque eu estava discutindo um dia na recepção, e ela estava ali junto também, e aí ela falou que isso era uma coisa muito mais comum do que se imagina. E aí eu atendi uma paciente uma vez, que ela ficou ofendida quando ela recebeu um comentário de alguém falando assim, ó, pede pro seu marido pagar isso para você. E a reação dela foi assim, eu não preciso que meu marido pague isso para mim, né? Eu posso pagar isso para mim. E aí eu faço um pouco, eu não sou psicóloga, mas eu faço um pouco de terapia, né, na minha consulta, porque a gente acaba, eu acho que está muito atrelada, né? O ser humano, né? A gente gosta de estudar o ser humano. E aí eu cheguei na consulta dela e falei, cara, tu é muito macho. Aí ela, não. Aí eu perguntei, quem é que faz as tarefas de casa? E aí ela falou, de casa como assim? Eu falei, comida, né, cuidar de criança e tal. Aí ela falou assim, ninguém. Eu falei, como assim ninguém? Ela, tem uma secretária que vai dia sim, dia não. Eu falei, ok. Mas no jantar ela tá lá? Ela, não. Eu falei, então, quem esquenta a comida e tal? E ela virou pra mim e falou bem assim, se eu trabalho e meu marido trabalha, por que eu que tenho que fazer? Eu falei, porque você é mulher. Aí ela, não, Alane. Aí eu falei, ué, eu trabalho o dia todo e eu esquento pro meu marido a comida. E eu faço como jantar pro meu marido, porque isso é ser mulher. E aí virou uma discussão gigantesca. E aí a Magali estava depois, eu comentei isso, que eu achei engraçado, interessante. E a Magali falou que isso é recorrente, né, Magali? E eu falo que a gente tem equilíbrios de energia, e você vai falar mais isso do que eu. E a gente tem que ter um equilíbrio entre a força masculina e a força feminina, né? Eu sou muito macho no consultório, porque eu tenho que ter né, uma imposição ali sobre o tratamento. Eu sou muito macho na cirurgia geral, quando eu faço cirurgia. Só que na minha casa eu sou 100% fêmea. E aí quem domina ali é meu marido, que é um macho alfa naquela situação. Muita gente encara isso como uma coisa negativa, machismo. Aí eu falo que é muito de como você encara, né? Ou então dos equilíbrios das energias, né?
E aí eu falei, aí Magali começou a falar, eu falei, nossa, isso é interessante, isso aí cabe um podcast. E aí eu chamei ela pra gente falar um pouquinho sobre isso. Fala pra mim o que você vê aí no dia a dia. Eu gosto sempre de esclarecer, Alan, que isso não tem a ver com a questão da nossa energia sexual. A gente precisa entender que somos filhos de pai e mãe. Então, nós temos 50% da energia feminina e 50% da energia masculina em nós. Isso daí faz parte da nossa composição enquanto ser humano. Mas quando essas energias estão em desequilíbrio, aí sim vem esse problema. E eu gosto de reforçar que não tem nada contra a questão aí do feminismo. Pelo contrário, somos fruto de muitas mulheres que vieram antes e que garantiram muitos direitos aí. E por isso podemos estar até aqui, Sim, nesse momento. sim. Então, isso não tem a ver com questões de ideais feministas Ideologia, ou não, né? essa parte da Machismo, ideologia. feminismo. Às vezes eu atendo no consultório, por isso que eu falei para você que esse assunto é muito recorrente na clínica. Eu atendo alguns homens e eu faço uma brincadeira já de início. Quando uma mulher procura terapia, porque você sabe que essa área ainda enfrenta muito preconceito. Sim, sim, sim. As pessoas ainda entendem que corpo e mente são coisas separadas. Elas não conseguem compreender que você é esse todo. Então, a própria sociedade tem peninha de quem quebrou um braço. Sim, Mas se você está quebrada por dentro, tem o preconceito. sim. Então, às vezes eu recebo lá a mulher para fazer a terapia e eu digo que ela já vai receber uma estrelinha. Mas quando é homem, já recebe 2 estrelas. É verdade. Porque o homem tem dificuldade de fazer esse movimento mais do que a mulher, né? Na grande maioria das vezes. E eu vejo muito no consultório essa questão aí que você falou. Você entender que você é mulher macho, que a gente faz essa brincadeira, né? Na verdade, é a energia masculina muito alta. Eu também considero que eu tenho. Eu acho que a gente também olha para trás. Por exemplo, eu sou filha de uma mãe com uma energia masculina muito forte. E a gente tem uma tendência de repetir esses ciclos na Fala que na vida. psicologia a gente repete ou a gente repele, né? Sim. Você faz igual, você faz 100% oposto. Eu falo que são os 2 únicos caminhos que nós temos. A filha mulher, ela vai para a vida dela em busca de um companheiro que seja igual ao pai ou completamente diferente do pai. Ela olha para a própria mãe e ela pensa assim, puxa, eu quero ser igual à minha mãe. Sim. Ou, não, eu vou fazer completamente diferente. A gente acaba repetindo, Sim. porque isso Os comportamentos se repetem. faz parte, né? Mas eu atendo algumas mulheres que elas trazem muito essa reclamação do papel delas e são reflexões que elas encaram assim, elas conseguem enxergar que elas são, sim, o homem da casa. Sim. Uma vez uma cliente minha veio com essa reclamação e ela falava muito sobre como que ela que tinha que resolver tudo dentro de casa. Aí eu falei assim, mas e seu marido? Não, meu marido trabalha, meu marido isso, meu marido aquilo, mas só quem troca chuveiro na minha casa sou eu. Aí eu falei assim, trocava. Ela falou assim, não, eu troco chuveiro. Eu falei assim, se você for fazer o acompanhamento comigo, você trocava chuveiro na sua casa. Mas o que que tem? Eu falei assim, então, o ser humano, o nosso cérebro, ele vive de simbologia também. Então, se você não encontra dentro da tua casa, da tua vida, esse equilíbrio da energia feminina e masculina, você vai ter problemas no seu relacionamento. Porque se dentro da tua casa esse homem não consegue ser o homem, ele vai em busca de outro lugar em que ele possa se sentir assim. E aí entra essa coisa que você falou, olha a polêmica. Então, quer dizer, se o meu marido me traiu, então a culpa é minha, Magali? Eu falei assim, não falo sobre isso. No relacionamento, cada um tem a sua parcela ali, independente do que aconteceu. Sim. Mas você tem que olhar para a sua posição dentro desse relacionamento. Então, você é o homem e ele também? Onde entra a energia feminina aí? Aí ela falava para mim, mas ele não troca. Aí eu falei assim, não, então vamos fazer uma brincadeira em uma experiência. Você vai falar assim pro seu marido, meu bem, se você trocar esse chuveiro hoje, nós vamos tomar um banho maravilhoso juntos, como nós não fazemos há muito tempo. Quero ver se seu marido não vai trocar esse chuveiro.
E, nesse caso, essa cliente ficou olhando para mim, ela falou assim, como assim, Magali? Eu falei assim, você precisa sair desse lugar que Essa posição, né? você vem ocupando. Você chega no consultório falando para mim que você tem problemas no seu relacionamento, que você está vendo que seu casamento está acabando, e até agora tudo, porque eu estou falando do chuveiro é um exemplo, né? Sim. Mas eu disse para ela, tudo que você me contou até agora só vai mostrando para mim que não tem espaço para 2 homens nessa Sim. casa. E eu falo isso em termos de energia mesmo, que é o que você falou. Quando você chega em casa, você lembra disso. Mas e aquelas pessoas que agem no automático? Sim, porque de tanto fazer, né, fica no automático. Tem até um meme, eu acho, na internet, que tem uma mulher, ela pega o galão de água no chão, bota em cima né, da mesa, aí ela olha, vê que o homem dela tá ali atrás, aí ela bota de volta e fala assim, amor, pega pra mim o galão de água, sabe assim, porque ela tem que ser feminina ali, né? Isso Ele precisa aí. servir para, né, nessa parte de força e tal, acaba sendo masculino. E a gente precisa se policiar, porque é tanta informação nesse sentido que, eu trabalho o dia inteiro, então quando eu chego em casa, meu marido tem que fazer alguma coisa também, tem que Sim. dividir. Vamos olhar para a questão do companheirismo. Sim. Dividir significa que ele faz aquelas tarefas mais masculinas que eu não Sim, estou de disposta força. a fazer. Não é uma questão ali, não estamos brigando para fazer uma coisa de pé de Sim. igualdade, não é isso. Então, ele tem as atividades dele que são masculinas e eu tenho as minhas que são femininas. A gente tem que entender porque, assim, a mulher querer ser igual, né, que foi uma luta grande, onde queimaram os sutiãs e fizeram tudo aí, eu acho que tem o seu lado positivo, né, onde as mulheres tiveram direitos que ela não tinha antes, mas o ter direito igual ao homem é diferente de ser igual ao homem, né? Porque se você tem direito a voto igual ao homem, mas ser igual ao homem você não pode, até porque tem limitações, né? Você não tem a força que o homem tem, do mesmo jeito que o homem não tem uma resistência que a mulher tem, né? Então, a mulher tem uma propensão de sentir mais, tolerar bem a dor, tanto é que ela tem a menstruação todo mês, ela tem o parto ali. Então, a mulher tem uma tendência a ter mais resistência, mas o homem tem uma tendência a ter mais força, né? E se a gente conseguir equilibrar isso dentro de casa, essa paciente em si, eu falei exatamente o que você falou. Eu falei, você tenha cuidado que se na sua casa você é um macho, o seu marido vai procurar ser macho na casa de outra pessoa. E ela olhou para mim assim com a cara. Aí eu falei, eu tô falando de sério, porque eu já tive isso aqui dentro da clínica. Eu já tive exemplo aqui dentro da clínica. E aí ela veio pro nutricionista, né, no outro dia, e eu falei, e aí? Fez o pratinho do seu marido? Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, você não presta, mas eu botei uma carninha dentro do prato dele. Eu falei, pronto, já tá valendo, mas quem fez a carninha? Ela, eu. Eu falei, muito bem, evoluímos, né, assim. E a gente não percebe o tanto que a gente... Porque como a mulher é multitarefas e ela ela teve a necessidade de sair para trabalhar fora de casa e tal, ela chega em casa e ela quer continuar fazendo tudo que está no alcance dela, né? E não pede ajuda. E nós temos no Brasil casos assim muito típicos porque as mulheres acabam assumindo. A porcentagem de mulheres que são as provedoras, né, é muito grande no nosso país. Sim. Eu me recordo da minha época na escola, que em alguns momentos eu fui secretária-geral de escola, eu cuidava dessa parte de matrícula, de entrega de documentação, e nós tínhamos que fazer um relatório para a Promotoria da Infância e da Juventude, quantas crianças que não tinham o nome do pai. E era uma lista, assim, absurda, porque hoje em dia a lei mudou muito, então as crianças têm esse direito, tem toda uma pesquisa para isso acontecer, e a escola entrava com a parceria Sim. com a Promotoria da Infância. E eu me assustava com aquela quantidade de pessoas ali dentro da escola que não tinham o nome do pai. Então, qual o significado disso? Automaticamente, era a mãe que cuidava, às vezes era a avó, porque a mãe precisa sair para trabalhar. E eu, às vezes, eu tenho algumas ressalvas sobre essas questões, assim, quando chega, por exemplo, o Dia das Mães. Aí as pessoas homenageiam e falam assim, a minha rainha, a minha guerreira, que eu já nem gosto desses termos, que eu acho que eu, no caso, sou mãe, entendo bem esse lado aí. Eu não gosto muito dessa coisa de endeusar a mãe. Sim. Isso não tem nada a ver com a minha mãe, sabe?
é uma questão que colocam a gente em um pedestal, mas nós somos seres humanos como qualquer outro. Ah, não, a minha mãe é a rainha, guerreira. Eu falo, não, gente, eu não quero ser guerreira, eu não quero ser batalhadora. Tô fora Te disso bota aí. numa posição onde você tem que fazer aquele papel, né? E Assim. aí fica uma coisa assim, de uma necessidade de perfeição, que você entra num giro de autocobrança e de autocrítica, que isso não é justo com Sim. você também. Aí chega o Dia das Mães, por um retrato cultural e histórico nosso no país, a gente escuta muito, eu vou homenagear a minha mãe, que é minha mãe e meu pai. Aí vem Dia dos Pais, minha mãe que é mãe e pai, que o pessoal ainda coloca sim. assim, essa brincadeirinha. Sim. E eu falo assim, não, gente, aquela pessoa tem pai. E a gente precisa falar sobre esse abandono afetivo Sim, também. sim. E isso tudo vai gerando, voltando ao nosso assunto inicial, isso vai gerando também um grupo de mulheres que tem essa energia masculina muito forte por força de tudo isso que ela vem passando também na sociedade. Porque ela tem que dar conta, essa coisa de ser multitarefa, ela precisa dar conta. Então, uma coisa é a gente conversar sobre esse assunto tendo o nosso companheiro, nós somos casadas, Sim. temos o nosso companheiro, e aquela mulher que precisou criar os filhos sozinha. Então, o contexto também é diferente. E isso chega no consultório. Essa carga toda chega ali no consultório pra gente, né? Sim. Com esse desequilíbrio. Sempre muito desequilíbrio. E aí a mulher acabou comprando também essa ideia de que ela é multitarefas. E o que nós temos agora? Uma geração de mulheres, que eu costumo dizer, com o feminino ferido, a quantidade de mulheres com problemas de endometriose e outras coisas que você conhece melhor do que eu, câncer de mama. Foi feito um estudo por uma universidade, não sei se você já viu também, que isso foi compartilhado também na rede, uma universidade americana, sobre essa questão do câncer de mama, e eles acompanharam as mulheres durante um período, e eles chegaram à conclusão de que 80% das mulheres acompanhadas que desenvolveram câncer de mama, elas tinham sido traídas. Então, quando eu falo dessa coisa de você ter em si essa cobrança, né? Como mulher, Sim. como mãe, aí você ainda passar por uma experiência dessa, o teu feminino fica ferido, né? Porque aí Sim. não vou nem entrar nesse assunto que dá outro podcast. podcast, mas o teu feminino está muito ferido. E se você acompanhar, são muitas mulheres hoje com problema no ovário, no seio, e você vai Lugares buscar bem femininos. lugares de corpo, porque você sabe que eu trabalho muito com essa questão da psicoterapia corporal, a psicossomática, e você vai percebendo o quanto elas estão feridas no seu feminino. Sim. Porque a vida vai impelindo essa mulher para essa energia masculina, que fica em desequilíbrio. Sim. É? Eu tive dificuldade, né? Meu marido, eu falo que ele é um macho alfa. Eu tive essa dificuldade até entender. E para mim hoje tá tudo bem, mas algumas pessoas, tipo até a minha própria família, quando vê todo o cenário, fala, gente, quem é essa Alane que eu não conheço, né? Que era uma Alane impulsiva, que era aquela Alane respondona, que não era submissa, né? Entre aspas, né? Não falo de submissão, mas de ter como que fala? Porque a palavra não pode ser submissa, mas é porque o pessoal vai entender submissa como uma forma de abaixar a cabeça e fazer tudo, né? Mas não é isso, assim. É de realmente... quando você tem um relacionamento, você tem que dar uma satisfação. Você recebe ordens, entre aspas, no relacionamento, né? Assim, tanto você como mulher, como o marido, como o esposo, né? Então, assim, isso aí. Então, na minha família mesmo, existe esse julgamento, tipo, quem é? Mas hoje eu entendo muito bem. Assim, meu marido é extremamente provedor, né? Então, para ele, o ser macho é ser provedor, entendeu? E tem outras pessoas que ser macho é ter o poder de levar e buscar porque a mulher não sabe dirigir, por exemplo. Então, cada um tem uma visão de ser o masculino e ser o feminino, né? E aí você tem que, lógico, você tem que respeitar isso, mas essa posição de eu ser feminina, às vezes agride outras pessoas que têm o papel masculino muito forte, né? Assim,
E aí, quando eu falo no consultório assim, não, eu faço a comida do meu marido mesmo, chegando em casa cansada, e eu emprato com uma forma de carinho, porque isso é o meu equilíbrio de energia feminina, né? Assim. E a pessoa fala, não é possível que você faz isso. Eu falo, gente, por que não? E o que vem do feminino? Não é o cuidar? Sim. Não é o acolhimento? Sim. Não é esse o papel? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é esse o nosso papel. Sim. Por isso que somos mães. Tem toda essa questão, essa conotação aí, né? Só que hoje, Magali, o que eu noto é que as mulheres que trabalham em casa, que são femininas genuínas, né? Porque o macho é o provedor, porque é isso tudo, e não tem essa independência financeira, elas chegam no consultório muito frágeis e muito dependentes, né? Então, às vezes, eles estão num relacionamento até um pouco abusivos e não saem pela dependência financeira. E eu falo com elas assim, a vida inteira você teria que ganhar um salário de faxineira, de babá e de cozinheira. Então, o seu salário hoje, se duvidar, é maior do que do teu marido. Entendeu? Só que não era pago. Você não recebeu por isso, porque você não quis receber por isso. Porque quando ele vem cantar de galo em cima de tu, você tem que falar, tipo assim, o meu valor é esse. Você não quis me dar e eu não quis receber. Né? Porque aí você não bota na posição do outro, né? Eu não quis receber. E aí ela começa a se sentir valorizada, porque ela fala, gente, é verdade. Porque uma paciente minha falou bem assim, Alane, eu tive que trabalhar fora de casa. Eu falei, por quê? Ela, porque eu fui numa reunião na escola e a professora falou que minha filha falou que minha mãe não fazia nada. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou assim, tinha lá, que sua mãe, qual a sua profissão da sua mãe e tal. Ela não falou nem do de casa, ela falou assim, minha mãe não faz nada, minha mãe não trabalha. Aí ela, gente, eu trabalho mais do que qualquer outra mulher nesse lugar aqui, né? Que a casa arrumada nunca fica, né? Ela tem que se arrumar sempre inteiro. E ela falou bem assim, eu saí de casa para trabalhar num trabalho que nem é tão remunerado assim, mas para minha filha entender que eu trabalho. Para ganhar esse respeito da filha. Como que pode? E aí você vê como que as coisas estão disfuncionais. Sim. Porque eu falo muito sobre essa impressão que as pessoas têm da família disfuncional. Eu falo assim, gente, família disfuncional não é isso aí que vocês estão pensando aí, não. Família disfuncional é quando as pessoas não sabem qual o papel que elas exercem ali, quando isso se confunde. Sim. Porque eu sempre achei, até por causa da escola também, eu sempre achei uma pena quando alguém falava assim, porque essa família é toda disfuncional, porque a avó que cuida. Eu falo assim, gente, se tem uma avó que cuida, é um pecado você falar que essa família é disfuncional. Disfuncional é ter papéis trocados. Sim. Mas esse pensamento da sociedade tem que mudar um pouco, né? Assim, até pelo radicalismo ou pela simplicidade do que é, né? Porque às vezes a pessoa bota uma visão tão radical, tipo, não, mas você é uma mulher independente, que você não pode ser submissa ao seu marido, ou até pela outro lado, que é tipo assim, eu sou 100% submissa ao meu marido, ele pode sair, eu não posso sair, né? Assim, ele manda em mim e eu obedeço, assim. Eu acho que há um equilíbrio também sobre essas situações, né? Assim, de forças, né? Assim, não é uma briga de como é o nome daquela que puxa a corda e leva a corda? Cabo de guerra. Cabo de guerra. Eu Não é um falo cabo sempre de... assim, olha, não estamos em uma competição. O relacionamento não é uma competição. Quem faz mais, quem faz menos, Porque no relacionamento, você sabe que eu também faço terapia de casal. Sim. No relacionamento, o que a gente precisa é buscar o equilíbrio dessas energias. Sim. Isso que a gente precisa. Às vezes alguém usa uma expressão assim, porque o meu marido não se mexe, porque o meu marido é morno, para não usar outros termos. E eu falo, por que será que ele é assim? Porque, de repente, também, ele não achou o espaço. Não, mas o pai dele era assim. Então, ele vem repetindo. Mas ele não achou o espaço adequado ali para colocar isso também em prática. Porque a nossa energia pode ficar muito forte. Sim. Eu costumo agora, depois do acidente que eu sofri na academia, eu costumo sempre dizer assim, olha, porque eu evito usar o nome, porque Deus, porque a gente também atribui muita coisa a Deus, tem que ter cuidado nessa questão da seara religiosa, mas eu sempre falo muito assim, a vida, o universo, porque aí cada um acredita naquilo que deseja, né? E eu digo que a vida quis me mostrar muito isso também. Porque eu sei que eu tenho uma energia masculina muito forte.
E eu fico me policiando nisso daí. E levei esse tombo na academia. E o que aquilo ali trouxe? Porque a gente precisa tirar esse aprendizado. Eu comecei a perceber assim, opa, agora é meu momento de ser cuidada. Ou até de pedir ajuda, né? Assim, independência, né? Sim, de aprender. Pega pra mim um copo com água, tô precisando, né? Assim. E tudo. E eu digo que a pancada foi tão forte que eu precisei me sujeitar a um papel que eu sempre tive dificuldade, mesmo conhecendo, mesmo tendo ferramentas para trabalhar. Sim. Então, a gente precisa se policiar, mas muitas pessoas, Alane, nem sabem nada sobre isso. Nunca ouviram falar sobre isso. No consultório, eu falo que para mim é ruim analisar as pessoas, né? Já que eu faço psicanálise, eu sou paciente, né? É ruim para mim porque eu começo a analisar as outras pessoas, né? Essa paciente que ficou fragilizada com essa, né, essa opção do marido pagar, no final da consulta, ela falou assim, mas meu marido não decide nada, eu tenho que decidir tudo. Aí eu falei assim, sabe por que ele não decide nada? Eu vou dizer por quê. Porque é exatamente o que meu marido faz. E tá tudo bem pra mim. É tipo assim, Mo, escolhe aí o que você vai comer. Ele me dá, né, o cardápio. E era assim que ia acontecer com ela, né? Ela fala assim, escolhe aí o que você quer comer hoje. E aí ele pegava e falava assim, vamos comer frango apavenjado. Ela fala, ah, não, frango não. Aí ele fala, então escolhe você, porque tudo que eu escolho você não vai querer. Aí ela começou a rir, sabe assim? Ela, é exatamente assim. Eu falei, então, você não dá espaço para ele escolher. Aí você sempre vai escolher. Só que não reclama, porque chega um momento que a mulher precisa do macho. E aí, de tanto ela ser macho, chega um momento que ela fala assim, gente, mas eu preciso de um macho também. Sabe? De um homem que mande, porque ele podia bancar. Fala, não, hoje a gente vai comer o que eu quero. Hoje a gente vai comer o frango porque eu tô querendo frango, sabe assim? E aí ela, ai, Alane, tipo... Aí ela despertou, ela falou, gente, faz sentido. Eu não dou espaço para ele ser, né? E muitas mulheres chegam no consultório assim, exatamente com esse perfil. E o que elas dizem para mim? Ah, meu casamento está acabando, meu relacionamento está por um triz. Porque vai em busca disso quando já está já... Também tem isso, né? Que eu falo assim, terapia todo mundo tinha que fazer, independente de qualquer da situação coisa. que está vivendo, né? Eu fiz um vídeo uma vez falando que terapeuta não é bombeiro. Ele não trabalha só com demanda. Sim. Pegou fogo aqui, vou lá resolver. Sim. Porque aí também é uma carga, né? Em cima da gente que não é dessa forma. Mas as pessoas reclamam muito disso. E uma outra coisa que aí vem por um outro lado também, que também acontece muito, que é essa questão de como as mães de filhos homens vêm criando esses homens. E eu me coloco também muito bem nesse caso, porque sou mãe de filho homem. De filho homem. E que já é um adulto. E que eu fui percebendo ao longo da minha vida o poder destrutivo que eu tinha. Claro que toda mãe olha para trás e pensa assim, me arrependo porque fiz isso. Mas a gente faz o melhor que a gente pode com o conhecimento que tem. Mas eu comecei a perceber que eu tinha, sim, um poder destrutivo dependendo do que eu fosse falar, do que eu fosse fazer para ele. E eu comecei, ali, final da adolescência dele, na entrada da vida adulta, conforme eu estudava também, né, eu fui meio que instrumentalizando meu filho para lidar comigo. Porque eu precisava de limites enquanto mãe. Sim. Só que mãe não tem limite. E mãe acha que filho é criança o resto da vida. Sim, meu bebê, né? Então eu fui instrumentalizando meu filho. Então hoje, quando eu fico assim, olha, meu filho, isso assim, aí ele fala, não. Aí eu insisto, ele, não. Depois ele fala assim, mãe, terceira vez que você falou, acabou agora, tá? Aí eu entendo, ó. O que significa? Eu estou exagerando. Sim. Então, ele foi aprendendo a sinalizar para mim. A gente tem um ótimo relacionamento, mas ele foi aprendendo. Então, ele aprendeu a lidar comigo. Mas a maioria das pessoas não tem essas ferramentas, não tem esse conhecimento. Né? Eu falo no consultório que, quando eu vejo família, né? Geralmente, às vezes, tipo, a semana eu atendi o pai, a mãe e o filho, né? A filha tem... se eu não me engano, 6 ou 7 anos, ela ainda dorme com os pais, né? E eu fui falando que, assim, não é pela única e exclusivamente pela intimidade do casal, mas pela criação de uma criança frágil, né? Onde ela vai ser sempre protegida pelo pai e mãe, enfim. E aí eu conto a história que todo pai e toda mãe erra sem querer errar, querendo acertar sempre. E aí eu conto a história minha.
Eu falo que quando eu era acadêmica, eu fazia 7º período. Eu era acadêmica do acadêmico. E eu dava plantão em um hospital pequenininho, sem receber nada, porque eu queria aprender. Isso era 7º período. O médico plantonista ficava deitado, né, no quarto, e o acadêmico que ele confiava ficava ali, e eu era acadêmica desse acadêmico. E aí tinha uma senhora de mais ou menos senhora, porque na época para mim era senhora, mas não era senhora, de quase 50. Era jovem, uma mulher jovem. Ela desmaiou, ela foi levar a neta no pronto-socorro. E ela desmaiou na recepção. E aí ela entrou na emergência sem pulso. E eu lembro que eu vou dizer que eu aprendia o que a televisão me ensinava. Eu não sabia muito lidar com essas emergências até então, 7º período. E aí era o meu primeiro contato com o plantão. E aí não tinha pulso. Aí eu peguei o desfibrilador, estava eu e o acadêmico só. E o médico, não sei nem onde que ele estava nessa hora. A gente pegou o desfibrilador para ver a frequência cardíaca, porque é mais rápido do que botar monitor em tudo quanto é lugar. Então a gente pegou para ver a frequência cardíaca, ela estava em fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular é quando o coração ele faz assim, ele não consegue bater, mas ele está tremendo. Nesse momento, eu explicando para vocês agora, vai ser fácil de entender. Isso daqui é como se você estivesse dando um curto-circuito. Você dá um choque de vez nele e aí ele volta a bater normal, tá? Mas na época, eu não raciocinava. E na emergência adrenalina, eu comecei a massagear. E era assim, ó, na minha época eu ainda fazia adrenalina, atropina, vai, 2 minutos, checa ritmo e tal. Em fibrilação ventricular, o massagear não adianta. E aí, depois de um tempo, ela entrou em assistolia, que é quando faz aquela linha reta. O coração parou de bater. Neste momento, eu teria que massagear, porque eu faço o movimento do coração batendo. Então, de fora, a gente faz isso. É como se você estivesse simulando o coração batendo. Então, quando é a sistolia, você massageia. Eu choquei. Porque, para mim, o choque era quando não tinha mais jeito. Porque é o que parece na televisão, né? Tipo, Sim, morreu, verdade. vamos lá. Choque. Não adianta. A sistolia não adianta o choque. E aí a gente fez isso, né, na época. A gente ficou mais de 1h40 em cima dessa paciente, assim. Nem tinha mais pessoa ali dentro, né, assim. Essa paciente morreu. E eu vim com isso na cabeça por muitos anos. Até entender que naquele momento eu fiz o que eu sabia fazer. Essa paciente, se ela estivesse em casa, ela morreria, tá? E aí, para eu desmistificar que eu não tinha matado a paciente, que eu só tinha deixado de salvar. Mas não foi eu a causadora da morte. Demorou um pouquinho, né? Até eu melhorar isso na cabeça. Então, quando eu falava hoje, quando eu dava aula, eu falava com meus alunos assim, eu falava assim, faça o que vocês conseguem fazer e que vocês saibam fazer naquele momento. Só que façam tudo o que você pode fazer. Entendeu? Mesmo que vocês errem. E aí que eu falo hoje com as mães, e quando eu dou o meu exemplo, parece que elas ficam aliviadas, sabe assim? Poxa, você errou, te causou a morte de alguém. Eu errei e só causei talvez algum trauma, alguma coisa que pode ser desfeito, né, e ressignificado. E aí eu falo com elas assim, todas as vezes, vocês podem achar que vão acertar sempre, mas vocês vão errar. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas vocês erraram querendo acertar, né? Eu sempre olho para trás e falo, fizemos aquilo que foi melhor naquela época. Só que quando a gente pode olhar para isso, entender e mudar o rumo, eu acho que tudo tem jeito. Sim. Mas é outra carga em cima das mães, né? Sim. Eu atendi recentemente um rapaz que ele veio me procurar com problemas no relacionamento dele. Ele tem praticamente a idade do meu filho, já é formado na faculdade e começou a namorar uma menina, estava muito apaixonado e achava que aquele relacionamento era perfeito e começaram a entrar em crise porque a namorada entrou com determinadas exigências. E ele me contando as exigências e eu olhei para aquilo e falei assim para ele, olha só, eu gostaria muito de ser terapeuta da sua mãe. Aí ele falou assim, não, mas eu quero ver com você para fazer de casal, mesmo a gente namorando. Eu falei assim, então, você pode perguntar à sua mãe se ela quer vir aqui conversar comigo? E ele não entendia, né? Eu falei assim, olha só, você ainda mora com sua mãe. Sim, eu falei, então, para sua namorada parar de reclamar de determinadas coisas e você não se sentir cobrado pelo que ela vem falando, a minha conversa não é com você, é com sua mãe. E você sabe que ele falou com a mãe foi? E aí meio que eles não entenderam isso. E quando a mãe chegou, eu fiz uma pergunta assim bem bobinha para ela.
quando você faz uma comida para o seu filho, tem alguma coisa que ele não gosta? Aí ela falou assim, tem o tempero tal lá que ele não gosta. Eu falei assim, então você faz a comida para todo mundo de um jeito e a dele. Ah, eu faço separadinho, porque ele não É o que toda mãe gosta. faz, né? O que toda mãe faz. Só que eu falei para ela, então, a partir de agora, você vai olhar para o seu filho como adulto. O que que eu faço com o meu? O meu acaba sofrendo nos meus experimentos, né? E aí, o que que eu faço com o meu? Ele não gosta de cebola, mas eu gosto, então eu boto cebola em tudo que eu vou fazer. Ele que não gosta, então ele que cate na comida. E ela ficou assim, eu falei assim, olha, eu tô te dando o exemplo mais simples possível. Porque, na verdade, todas as reclamações da sua nora são reclamações porque ela não está namorando um homem. E você não se... Eu falei com a mãe, você não se assuste comigo. Ela amadureceu, né? Ela não está deixou. namorando um homem, ela está namorando um menino. E, graças a Deus, ela foi uma pessoa, assim, muito receptiva. Ela conversou muito comigo, ela entendeu. Ela me contou outras coisas que ela fazia. E ela conseguiu mudar? E me parece, porque aí ele veio, né? E me parece, assim, pela terapia dele, eu tenho percebido. Mas ele, mesmo assim, ele ainda fica irritado com a mãe, porque a mãe está fazendo isso, tá fazendo... Eu falei, tá ótimo para mim. Porque, na verdade, eu queria entender esse processo. Porque o nosso papel enquanto mãe também é de deixar o filho crescer. Sim. Ah, não vai crescer nunca para a mãe, tá bom, mas isso fica aqui guardadinho no meu coração. E a gente precisa fazer sempre esse exercício. Eu, às vezes, acabo exagerando nos exemplos da minha vida, porque é o que eu falei ali, eu fico fazendo minhas experiências, meus treinamentos. O meu filho chega na casa da minha mãe e a minha mãe olha para ele e fala assim, sua mãe não tá te dando carne para comer não, meu filho? Aí vai no olho dele e quer ver se tá com anemia. E eu fico assim, mãe, por que você tá fazendo isso? Não, porque olha como esse menino tá magro. Eu falei, que menino? E aí eu fico fazendo esse papel com a minha mãe. Por quê? Porque ela não tem esse conhecimento. É o neto dela. Mas ela fala assim para mim, como assim você não entrou no consultório com ele? Ele foi para uma consulta e você não entrou com ele? Eu falei assim, mãe, ele é um homem. Mas é difícil de ver, né? Mas você tem que... Eu falei assim, não sei nem qual remédio que o médico passou. Às vezes sei qual é o remédio, mas não fico em cima dele. Se ele está tomando os comprimidos ou não. Eu consigo hoje, depois de muito trabalho... E autoanálise, né? É muito, porque esse dia até uma cliente minha falou assim... como assim você tem terapeuta? Eu falei, claro que eu tenho terapeuta. Tem que ter, Como né? eu ia aguentar vocês o dia inteiro? É isso aí. E todo esse trabalho terapêutico também, eu consigo hoje entender que eu preciso dar o espaço para o adulto no meu filho aparecer. Sim. E aí a gente acaba entrando nessa coisa hoje de ver... tem uma história também, eu sou professora de português, né? De história. Professora de língua portuguesa é um perigo, adoro história. Eu cheguei na academia um dia, uma outra academia que eu malhava, que na frente o pessoal colocava as motos. Sim. E encheram um dia de moto que estava difícil até para entrar na academia. E aí eu fui torcendo assim o meu corpo para entrar de lado e passando para não derrubar nenhuma moto, que se derruba uma é efeito dominó. Isso aí, E aí eu fui me encolhendo e passando. Aí tinha uma moto com um tanque que estava escrito assim, continua menino, só mudei de brinquedo. Aquela frase me perseguiu o resto do dia. Eu falei, meu Deus, eu vou entrar na academia, eu não quero saber quem é o dono dessa moto. Eu não posso saber quem é o dono dessa moto. Porque aquilo mexeu tanto comigo, você me irritou tanto. Como assim? Continua o menino, olha que orgulho. É isso, aí ainda botou como se fosse um orgulho, né? Tipo, orgulho, só mudei de brinquedo. E aí hoje nós temos mulheres com essa energia masculina muito desequilibrada, porque estão casadas com meninos. Meninos pirracentos, ativos, acostumados. Acostumados que a mamãe vai fazer tudo. Sim. Então foram para um casamento não em busca de uma esposa, foram em busca de uma mãe. E muitas vezes eles fazem essa transferência, né? Assim. Com certeza, com certeza. Por quê? Por causa muito da forma, então as mães são culpadas. Sim, nós temos a nossa responsabilidade. Eu sempre falo no consultório também, eu não gosto da palavra culpa. Eu gosto de usar a palavra responsabilidade. Nós somos responsáveis em todos os processos da nossa vida.
Mas culpa não, culpa traz peso. Sim. Mas somos responsáveis. Então, essa responsabilidade nossa. Eu tomo cuidado, como eu falei, sobre a questão religiosa, mas eu sempre falo que a Bíblia diz o quê? A mulher sábia, ela tem a capacidade de edificar o seu lar. Então, a mulher tem que ser sábia. O que que é a mulher ser sábia? Ela saber buscar esse equilíbrio da energia dela, né? Eu falo que nasceu mulher, se lascou. Você nasceu mulher, se lascou, você tem que ser o alicerce da sua casa. Quando uma mulher equilibrada está dentro de casa, a casa entra em equilíbrio. Quando ela está desequilibrada, a casa inteira desequilibra, né? Assim, isso é uma resposta. Por isso que eu falo, nasceu mulher, se lascou. Tem menstruação, tem menopausa, carrega criança, tem... É aquela questão de antigamente, o esteio do lar. Mas aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Só que isso também traz um peso. Mas você pode trazer leveza nesse peso, né? No papel feminino. De ser cuidada também. De se De permitir ser cuidada, é isso. E não tomar toda essa rédea da situação. E é engraçado que o que a gente tinha falado antes, eu atendi um paciente que né, mora na Alemanha, né? E tem parentes aqui, ele é brasileiro. E aí ele falou que lá ele tem dificuldade, ele é chefe de cozinha. E ele falou que lá ele tem dificuldade de relacionamento, porque quando ele chega em casa, cozinhar não é o trabalho dele, é o trabalho fora de casa. Só que a esposa dele, a namorada, na verdade, né? Ele tem dificuldade de arrumar a namorada justamente por isso. Lá invertem os papéis, assim. E aí ela meio que exige que ele faça em casa o trabalho que ele entende como feminino, que é né, limpar a casa, fazer comida e tal. E ele fala, não, quem faz isso é menina. Porque é isso que ele tem aqui, né? E aí ele tem dificuldade de relacionamento e ele falou para mim que isso tem um papel histórico na situação, que não lembro se é a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, mas acho que é a Segunda Guerra Mundial, que onde os homens né, morreram e as mulheres tiveram que tomar essa posição de provedora, de cuidadora de tudo, né? Enfim. Então, hoje, meio que a mulher trabalha fora de casa e o homem fica no background, né? Assim, cuidando da família, cuidando da criança e tal. E que para eles é super comum isso, né? Assim, e tá bom que se inverter lá e tá tudo bem para lá, né? Mas aqui ainda não tem esse papel. É uma questão cultural mesmo isso daí. Mas, na verdade, assim, o que a gente tem visto também, né? Fazendo um contraponto com tudo isso. O homem com a energia masculina dele desequilibrada, porque a gente fala que a mulher está com essa energia desequilibrada, ela fica muito alta, Sim. aí tem um desequilíbrio. Quando o homem está com essa energia masculina muito desequilibrada, a gente tem esse homem que não age, tá? Que não tem iniciativa. Não tem iniciativa, mas também o desequilíbrio pode ser, no caso contrário, que é a violência. Sim. Quantos casos que nós temos hoje, e a gente tem essa sensação, vendo as notícias, de que isso aumentou, mas eu acho que é porque isso sempre existiu, só que hoje fica mais às claras, as pessoas denunciam mais. E isso também demonstra esse desequilíbrio da energia, porque o homem não dá conta e a forma dele resolver, dentro dessa questão desequilibrada, é partir para a agressão, né? Para a violência. Eu vi contra a mulher. Acho que foi até um podcast comentando que a profissional ela falou bem assim, nosso primo mais próximo é o chimpanzé. Só que o chimpanzé, ele é irracional, né? Ele bate no outro macho e tal, mas ele não bate em mulher, em fêmea, e nem em deficiente. Aí ele fala, nesse quesito, o nosso primo mais próximo, irracional, tem mais inteligência do que a gente, né? Assim, porque realmente o macho, ele disputa o poder ali daquela região e aí ele realmente bate no outro, né? Assim, mas não em mulher, né? E aqui a gente vê, mas é o exagero da força, né? Sim. É a outra posição, né? A fraqueza e o excesso de força, né? E aí o homem também não sabendo lidar com essa questão do desequilíbrio. Sim. E vou voltar a te dizer, quantas pessoas não têm nem noção disso que a gente está conversando. Sim. E alguns homens se desequilibram e, como não tem outra forma, outra ferramenta para lidar com aquela raiva, eles partem aí para essa questão da agressão. E às vezes é um pouco até de insegurança e se achar menor, né? Assim, porque eu falo que o animal, quando ele está ameaçado, ele ataca, né? E aí, às vezes, ele não sabe lidar não só com a emoção de raiva e agressividade,
Mas talvez a mulher se destacou dele, ou então ele se sente numa posição menor do que a Inferior. mulher, e ele vai lá e ataca para ela tentar se sentir menor do que ele, né? E essa consciência, quando você tem consciência disso, é ok, mas a maioria das mulheres não tem essa consciência, né? A gente conversa muito sobre lei do equilíbrio. A gente precisa da lei do equilíbrio em tudo na nossa vida. Isso é sistêmico, em qualquer relacionamento, não só de casal. Sim. E essa lei do equilíbrio sempre pensa o quê? Tem um que está dando mais, então está desequilibrado. Sim. E se no caso a mulher está dando mais, e esse dar mais não é só o financeiro, né? Sim. Sim. Quando a mulher dá mais no relacionamento, o homem se sente inferior e vice-versa. Sim. Então a gente precisa lembrar sempre disso, de buscar esse equilíbrio de força feminina e masculina. E quando que a gente consegue buscar isso? Em que momento? Claro, tendo conhecimento ajuda muito, mas a gente precisa aprender a entender que isso vem antes. Essa força que as pessoas usam muito uma expressão honrar pai e mãe, mas não entendem exatamente o que é honrar pai e mãe. É fazer tudo que pai e mãe quer. Não. A melhor forma de honrar o pai e a mãe é você tendo a sua vida plena, digna, e eles olhando para você enquanto filho, puxa, meu filho deu certo. Me tornou, né? Essa é a melhor questão aí. Mas para chegar na lei do equilíbrio, a gente precisa olhar para trás e buscar essa força do feminino, essa força do masculino. E a gente entende, também é uma questão cultural nossa aqui, que essa força do masculino, ela tem ficado muito para trás nesse caso de homens que não vão assumindo seus filhos e que a mãe vem tomando esse lugar todo que a gente conversou aqui hoje, todo esse papel da mulher aí dentro desse contexto. Mas a gente precisa olhar para o pai e para a mãe. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas o meu pai me abandonou. Mas você é filha dele, biologicamente falando. Então, você tem que honrar o quê? É você olhar para trás e pegar essa força. Sim. Porque não interessa o que sua mãe fez, o que seu pai fez. Eles são seus pais e eles te deram a vida, que foi a coisa mais importante que você recebeu. Sim. Então você tem que olhar para trás e pegar essa força aí. É dali que vem esse equilíbrio de força. Mas a tendência nossa é o quê? É olhar para o exemplo que a gente teve de casamento ali. E pro erro, né? Porque fica mais forte. E aí a gente repete. Porque, às vezes, o abandono que você sofreu fez você se tornar a pessoa forte que você é hoje, né? Então, querendo ou não, naquele momento, para o seu pai, né, que te abandonou, foi o que ele podia fazer, porque ele apanhava do pai, vamos dar um exemplo, né? Assim, o amor que ele tinha era apanhar do pai. Dele não ter te batido já é uma evolução, né? Assim. Sim. E aí Já ele foi lá e quebrou se ali. retirou, Já quebrou. Porque ele poderia repetir todo esse processo, né? E a gente tem essa mania de olhar e pensar assim, porque meu pai foi um fraco, largou todo mundo. Eu sempre lembro para as pessoas qual era o contexto daquela Como ele história recebeu o amor, né? O que ele sabe de amor, né? Porque às vezes as linguagens são diferentes, né? Enquanto uma Sim. pessoa gosta de servir, né? De fazer o almoço, tá? O outro gosta de chegar com um presente. Isso aí é diferente, né? O de olhar para trás e não digo se é perdoar, mas entender o contexto dos pais e chegar e quebrar eu acho que quebrar essa repetição, né? Assim, meu pai nunca falou te amo para mim, eu falei, então fala pro teu irmão que ama ele, quebra isso, né? Assim, você não aprendeu, mas você entende que isso existe, você pode... Eu procuro sempre falar isso. Primeiro, que a gente precisa entender a linguagem afetiva do outro. Sim. Porque nós temos linguagens diferentes. A gente precisa entender isso. Segundo, é o contexto em que seu pai e sua mãe foi criado. Então, se hoje o meu pai está com 80 anos, a minha mãe está com 75, você olha 80 anos atrás, o que meu pai conheceu? Foi, por acaso, uma criança que sentou no colo do papai e da mamãe, ganhou carinho, ganhou beijinho há 80 anos atrás? Como que os filhos eram criados? Sim. Então, quando você fala aí da palavra, se a gente tem que olhar, o perdão é uma palavra que eu quase também não uso, porque perdão tem muito contexto religioso. Sim. Eu falo muito sobre a aceitação. Aceitar que seu pai fez o que ele sabia fazer, Sim. que sua mãe fez o que ela sabia fazer. Então, não é, mas o meu pai abusou de mim. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Então, não é, como que você perdoa essa pessoa? Meu perdão é difícil nessa situação. Então, você vai olhar para trás e você vai entender.
independente disso, ele é o seu pai. Então, você tem que aceitar que seu pai era aquele. Era aquele desenho que ele tinha, era aquilo que ele tinha para oferecer. Por mais cruel que seja. Pior que isso seja, é uma aceitação. Ah, mas eu não aceito. Eu falo, não tem essa coisa, eu não aceito. Não tem essa opção, né? Não, gente, Ele é seu pai, né? as coisas foram como elas tinham que ser naquela época, dentro daquele contexto. E ele fez o que ele achava que era bom para ele, era o que ele conhecia. Então, a gente tem que trabalhar um pouco essa coisa também da aceitação. Porque quando você aceita seu pai como ele foi, sua mãe como ela foi, você consegue entender e pegar essa energia. Peraí, eles me deram a vida, isso basta. Aí vira um processo de cura, né? Aí você vai se curando. Sim, porque a gente sai daquele processo de que somos sempre tomadores do pai, tomadores da mãe. Eles não nos devem nada. Eles já nos deram a vida. Sim. E a gente está sempre achando, não, porque minha mãe está me devendo, meu pai está me devendo, porque não me deram beijou amor, não me falava quando eu era que criança, não me abraçava. Então, isso vai ser uma dívida eterna. Porque a gente não tem esse poder de mudar o outro dessa forma, né? Sim. É muito complexo, né? Assim. Por isso que todo mundo precisa de psicanálise, né? Ou psicólogo, ou qualquer outra coisa, né? Terapia. Todo mundo precisava fazer terapia. Para entender todo o processo, né? Todo o contexto. A psicanálise, para mim, foi surpreendente. Não é que eu fiquei surpresa, mas o entendimento. Eu sempre fiz cognitivo comportamental. Né? E aí acho que cada um vai para uma linha que gosta mais, né? Fiz um tempo de cognitivo comportamental. Na hora que eu fiz, eu falei, cara, não tá adiantando, talvez pelo que eu queira, eu já amadureci o que eu queria amadurecer com cognitivo comportamental. Eu quero ir para psicanálise. E aí eu fui para psicanálise e aquilo ali fez um turbilhão de sentimentos, mas eu acho que eu não estaria pronta para entrar direto na psicanálise. Eu acho que o processo de entendimento do cognitivo comportamental, para mim, foi um processo de crescimento para eu chegar na psicanálise e receber porrada. Eu acho que se eu recebesse porrada de cara Ia fugir. Nunca mais eu ia para psicólogo. Muita gente foge. Mas eu acho que é porque não tá preparado para escutar algumas coisas, né? Sim. Até porque a pessoa vai em busca da terapia, eu até brinco assim, ninguém quer saber do teu currículo. Sim. A pessoa quer saber se você consegue resolver o problema dela. Aham. Só que nenhum terapeuta consegue resolver o problema do outro. Você vai resolver suas questões com as ferramentas que você vai adquirindo ao longo do processo terapêutico. E cada um se identifica mais com uma linha. Eu sempre acho assim estranho, por exemplo, quando alguém fala para mim, eu recentemente teve uma pessoa que começou a fazer o processo terapêutico comigo e ela falou assim, eu vou experimentar. Eu falei, tudo bem, tudo é experimentação. Não, porque eu estava há 20 anos com a minha terapeuta. 20 anos? E não recebeu alta, né? E não teve alta. Não cresceu. Não, em 20 anos vocês não foram mais... Vocês eram amiguinhas lá. Uma coisa já se confundiu. Sim. Então, você não pode falar que você fazia terapia há 20 anos. Então, vamos mudar, vamos experimentar outras linhas, outro tipo de processo. Eu acho que isso é muito saudável. Que eu acho que o legal da terapia, assim como o legal para mim também, é fazer o paciente, na minha área, fazer o paciente entender o corpo e o que de alimento é bom para ele, o que é ruim para ele, e ele caminhar sozinho. Sim. Então, a alta... Tem paciente meu que vai uma vez a cada 6 meses, ou uma vez a cada ano, ou uma vez a cada 2 anos. Eu acho lindo. Porque, tipo assim, tu tá sabendo caminhar, né? A gente vai fazer um terapia não é muleta, eu falo isso. E eu acho que a terapia é isso, né? O bacana é você fazer o paciente caminhar sozinho, né? Assim, dar alta. E às vezes você sabe que a gente não consegue ter essa compreensão. Eu tenho uma cliente que está comigo já há bastante tempo e ela diz assim para mim, não ouse me dar alta. Eu falei, mas você já está comigo há muito tempo. Não ouse me dar alta. Ela usa essa frase. Sim. Tem outra que desde do final do ano passado, quando eu faço aquela pausa ali do final do ano, Sim. eu falei com ela, olha, agora você está pronta para começar a vir de 15 em 15 dias para fazer um caminho até chegar na alta. Ela falou assim, eu não estou pronta. Eu falei assim, então, se eu sou sua terapeuta, estou te dizendo. E aí ela falou para mim, não, eu não quero. E eu venho num trabalho de convencimento da pessoa.
Aí ela falou, então tudo bem, Magali, eu vou experimentar. Aí vamos começar, de 15 em 15. Eu falei, então, não tenho ninguém para colocar no seu lugar. Esse processo é seu. Eu estou falando isso com você, não é? Porque se você continuar, ou se eu colocar outra pessoa, não muda nada na minha vida. Esse é um processo seu, você já está pronto. Tá bom, vou experimentar. Aí tivemos a sessão e só íamos nos encontrar ali a 15 dias. Quando virou a semana, ela já me mandou mensagem. Magali, você já botou alguém no meu lugar? Eu falei, não, claro que ainda não. Então não coloque, porque eu não quero ficar de 15 em 15. Eu quero sessão essa semana. Aí eu falei, então tudo bem, vamos para a sessão essa semana. dependência emocional, né? Aí comecei a conversar com ela de novo. E agora ela tem se policiado, estamos no processo de 15 em 15. Eu falei assim, então, o meu trabalho só é bem feito se eu puder te soltar. Você precisa caminhar sozinha. Sim. E aí você tem ali ferramentas que você aprendeu de quê? De regulação emocional, Sim. porque esse é o grande trabalho da terapia. Mas não é chato, porque pra mim é chato, tá? Eu analiso outras pessoas. Porque de Quando tanto... você fica muito tempo na... Não, eu chego num lugar e a pessoa tá ali e eu tô, né, eu sou muito observadora. E aí meu marido fica puto, porque ele já fala assim, amor, o que que tá acontecendo aqui no ambiente? Porque eu sei tudo que tá acontecendo no ambiente, né? Só que aí eu começo a analisar os meus pacientes que não eram para ser analisados. Eu falo, gente, eu já tô tão madura a ponto de querer analisar as outras pessoas. Isso é ruim pra mim. Eu vou te dizer que não sei se isso é ruim, mas é perigoso. Porque você começa a voltar a olhar para os outros. Sim. E aí você... E às vezes eu tenho uma análise errada também. Eu posso ter uma análise errada, né? Porque como eu não tenho as ferramentas de nada, né? É isso aí. É isso que eu falo. Quando as pessoas falam assim, minha terapia é a cervejinha que eu tomo com os amigos no final de semana. Eu falo assim, pode ser terapêutico, mas não é terapia. Sim. Isso e muitas outras coisas. Sim. Não vou gastar dinheiro com terapia porque a cervejinha no final de semana... E eu digo assim, olha, na verdade, você vai tomar cervejinha com seus amigos, que vão falar as coisas para você, mas sempre coisas que estão comprometidas, porque eles te conhecem, eles tomam partido daquilo Tem que julgamento, você... né? Tem cheios de julgamento. Né? E o profissional que trabalha com terapia, ele tem um treinamento, porque ele não pode... O paciente chega ali e começa a contar coisas... muito pessoais, né? E fortes. Sim. Aí você começa a chorar junto com ele. E eu falo, gente, eu sou muito chorona. Muito chorona. Mas eu nunca chorei com nenhum cliente meu dentro do consultório. Então a gente tem o quê? Um treinamento. O amigo não. Senta e chora junto, bebe junto. Fala mal do outro. Fala. E a gente precisa ter cuidado com isso. Sim. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais no script. Papel da mulher e do homem, acho que é isso que a gente tinha para conversar aqui. Você tem mais alguma outra coisa para falar? Que você acha interessante aqui nesse papo? Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que as pessoas precisam, sim, dar atenção para a saúde mental, procurar terapia, aquela linha que ela mais se identifica, olhar para essa questão como um todo, como eu te falei, esse meu trabalho baseado também nas questões da psicoterapia corporal, da psicossomática. Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada, ela senta ali, só o jeito dela sentar, dela falar, o tipo de vocabulário que a gente chama de pistas linguísticas, né, na terapia. Isso tudo já demonstra muita coisa pra gente. Ancestralidade também. O trabalho com a ancestralidade, que é uma coisa que eu adoro, eu gosto muito disso. Eu percebo assim que são muitas pessoas ainda que não conseguem, primeiro, olhar para si mesmas, que é o trabalho que eu brinco, que é o deverzinho de casa, de se olhar no espelho. E elas ouvem muito também o que vem ao redor, vou procurar uma terapia. Por quê? Tá maluca? Então, eu acho que a gente precisa fazer sempre esse chamado, sabe? As pessoas precisam procurar terapia, olhar para si mesmas, descobrir o que vem acontecendo dentro de si mesmas. Ter um olhar que eu falo, um olhar generoso. Nós somos generosos, misericordiosos com os outros. Sim. E a gente não consegue colocar pra gente um olhar generoso. Eu falo, tenha um carinho com você, igual você tem com uma amiga que você gosta muito, que você bota no colo quando ela precisa. E aí você precisa se botar no seu colo e falar, vem que agora eu quero cuidar de você, né? Acho que a professora que ainda mora em mim, né? Durante esse tempo todo, a professora ainda mora aqui. Eu gosto de trabalhar o Instagram com temas. Eu faço assim, igual planejava aula. Sim.
Eu faço eixos temáticos, como nas aulas. Então, essa semana eu venho falando muito sobre amor próprio. Sim. Porque semana que vem tem o Dia dos Namorados. Sim. E aí todo mundo fala de amor, do relacionamento, mas tem que primeiro Se ter esse amar. amor para si mesmo. E eu acho que procurar um cuidado com terapia, olhar para a saúde mental é o primeiro cuidado que a gente pode ter. Eu falo que primeiro você se ama para depois amar o outro, porque senão essa inversão de valores é muito ruim. Porque aí vai sair muito machucado, né? Bacana. O Instagram de Magali é Psicomeg. Psico-Meg. _Meg. É M-A-G. Só? M-E-G. M-E? Psico-M-E-G. M-E-G. Psicomeg. Psicomeg. Isso. Meg. É, mas fica isso mesmo, Meg. Meg. Muito bem. Qualquer coisa que vocês quiserem que Magali converse mais, que a gente fale mais, bota o comentário aqui embaixo. Manda no direct tanto dela quanto no meu, né? Pra gente trazer outros temas pra gente debater aqui. É sempre bacana a gente debater com temas que é interessante para ter aquele pequeno conhecimento, despertar, né? Para você, nossa, ela falou uma coisa que eu sinto em mim, então vou procurar saber um pouco mais sobre isso. E é isso, estamos aqui para ajudar todos, né, Magali? Espero que a gente possa contribuir um pouquinho, né? Sim, contribui sempre. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer. Agradeço o convite, foi um prazer. Como é um prazer dividir lá aquele espaço com você lá na clínica. Muito bem. É isso, meu povo. Magali, aqui, psicoterapeuta com a gente. E pronto.